Geralmente, quando a gente pensa em aplicar regras estritas a um embate físico, a imagem que vem à cabeça é um esporte formal, né? Uhum, com certeza. Tipo um ringue de boxe. Exato, um ringue, as cordas delimitam ali o espaço rigorosamente, as luvas são acolchoadas para evitar cortes profundos, tem o gongo que encerra o round, quer dizer, encerra a luta ali. E um juiz bem no meio de tudo, né? Separando os lutadores quando a coisa sai do controle. Isso, é violento, claro, mas é um ambiente cirurgicamente controlado. A violência tem limites muito claros. Mas, bom, aí a gente olha para a guerra. Aí a escala é outra. Totalmente. A guerra se assemelha muito mais a tipo uma briga de bar imensa e caótica, onde de repente alguém decide trazer um lança-chamas, quebrar as paredes e incendiar o quarteirão inteiro. E, no entanto, há milênios a humanidade tenta desesperadamente colocar um juiz no meio desse caos absoluto. É um esforço contínuo, sabe? Pois é. Então, boas-vindas a quem acompanha a nossa imersão de hoje. A missão desse nosso mergulho profundo é explorar exatamente esse paradoxo. Como as civilizações tentam impor regras no evento mais brutal, anárquico e desordenado que existe. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É um paradoxo que, acompanha a gente desde os primórdios da vida em sociedade. Basicamente, a tentativa de civilizar o incivilizável. Para tentar entender a lógica por trás disso, a gente reuniu uma pilha de fontes incrivelmente densa hoje. Tem muita coisa boa aí. Nossa, tem. A gente vai passar pela filosofia de pensadores clássicos como Cícero e Santo Agostinho, atravessar os tratados do Hugo Brócio, analisar documentos práticos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha E chega até hoje, né? sim, chegar até os debates contemporâneos sobre IA, drones militares e a geopolítica atual. O objetivo central é destrinchar a famosa teoria da guerra justa. O foco vai ser entender os conceitos amplamente aceitos que determinam as regras reais no campo de batalha e não só aquela viagem filosófica abstrata. Perfeito. Mas vamos por partes. Quando a gente olha para a história, o pensamento sobre o conflito geralmente cai em dois extremos bem radicais. De um lado, o pacifismo absoluto, que diz que a violência nunca, sob nenhuma circunstância, é justificada. Do outro, a gente tem o realismo frio do historiador grego Tucídides, que imortalizou aquela ideia implacável de que os fortes fazem o que podem e os fracos aceitam o que devem. A lei do mais forte, pura e simples. E o que é fascinante aqui é que a tradição da guerra justa rejeita essas duas visões, sabe? Ela constrói um caminho do meio. Como assim um caminho do meio? Glorificar o conflito com noções românticas de honra, mas também não se apega a um idealismo que ignoraria, massacres e tiranos. É um compromisso pragmático e até bem doloroso. Doloroso no sentido de aceitar a violência. Exato. É a aceitação relutante de que, em circunstâncias muito específicas, a guerra é um mal menor. Um mal necessário para impedir uma injustiça que seria infinitamente mais destrutiva. O objetivo final de qualquer conflito armado deve ser sempre, sempre alcançar uma paz melhor do que a que existia antes. Faz sentido. Se o uso da força não serve a esse propósito de longo prazo, perde qualquer justificativa. Isso nos empurra direto para a origem histórica desse pensamento, né? Porque para entender por que um drone hoje tem regras de onde soltar uma bomba, a gente precisa olhar para trás. Exatamente. Precisamos ver como começamos a impor limites. Estamos falando do jus ad bellum, aquele termo em latim para o direito de ir à guerra. Ou seja, as regras sobre o porquê e quando podemos lutar. E onde isso começou? Na prática. Os primórdios mais claros aparecem na Grécia Antiga. As nossas fontes detalham umas regras helênicas informais, mas que eram muito respeitadas. Por exemplo, era proibido destruir a vida agrícola do adversário. Então, nada de queimar as plantações. Nada de queimar plantações e não se travavam grandes batalhas na época da colheita. A lógica era pragmática, sabe? Destruir a capacidade do inimigo de se alimentar no longo prazo inviabilizaria a sobrevivência básica de todo mundo ali, não só dos soldados. Nossa, e tem um detalhe que eu achei impressionante nas fontes sobre os monumentos, né? Os monumentos de vitória. Eles tinham que ser construídos exclusivamente com madeira. Madeira em vez de pedra. Tipo, a intenção era exatamente para não durar. A premissa era essa mesmo.
Eles sabiam que a madeira ia apodrecer com o tempo. E junto com a degradação do monumento, a expectativa era que as memórias amargas do conflito sumissem também, permitindo uma reconciliação no futuro. Construir um arco de triunfo em pedra perpetuaria a humilhação do derrotado. Que visão avançada para a época, né? E aí, avançando um pouco, na República Romana, a abordagem já era bem mais burocrática. Muito mais procedimental. Antes de derramar sangue, tinha uma formalidade quase teatral. Os romanos tinham os sacerdotes feciais. Uma espécie de corpo diplomático religioso, né? Isso. Eles iam até a fronteira do inimigo, expunham as queixas de Roma de forma pública e davam um prazo exato de 33 dias para que a injustiça fosse corrigida. 33 dias? 33 dias. Era um período de carência letal. Só se esse prazo acabasse sem sucesso é que eles jogavam uma lança cerimonial no território inimigo e declaravam guerra. É como se, antes de explodir tudo, existisse uma burocracia global de notificações extrajudiciais. Roma literalmente dava um aviso prévio de 33 dias. Literalmente um aviso prévio de guerra. E a gente vê a semente disso nos 3 critérios modernos do jus ad bellum hoje, né? Primeiro, autoridade competente, ou seja, só governos legítimos podem declarar guerra, evitando milícias. Fundamental. Segundo, a causa justa, tipo autodefesa contra invasores. E terceiro, o último recurso. Todas as vias diplomáticas precisam ter falhado. Mas olha só, pensando nesse teatro romano, se os romanos começassem a fazer exigências impossíveis de cumprir só para ter o pretexto legal para invadir, essa ideia de autoridade competente e causa justa não vira só um teatro para justificar o imperialismo? Isso levanta uma questão importantíssima. E a resposta é sim. Essa é uma crítica fortíssima. Roma usou esse formalismo exatamente como ferramenta de expansão. Cumpriam o ritual para mascarar a intenção predatória. Uma brecha no sistema. Total. E foi por isso que pensadores posteriores precisaram reavaliar a teoria. A grande guinada aconteceu com Santo Agostinho, já na filosofia cristã. Ele mudou o foco da burocracia externa para a moralidade da intenção. Como assim? Para ele cumprir checklists, não servia de nada se o coração do governante estivesse corrompido. A guerra só seria justa se feita com a intenção de amor e caridade. Peraí, amor e caridade na guerra? Isso soa como uma alucinação teórica. Como que invadir um lugar e ferir pessoas pode ser um ato de compaixão? Eu sei, soa paradoxal, mas a lógica do Agostinho exige analisar quem está sendo amado. Esse amor era direcionado à proteção incondicional dos inocentes. Se uma comunidade vulnerável está sendo massacrada, ficar de braços cruzados não é virtude, é cumplicidade. Ah, entendi. Pegarem armas para defender os fracos, assumindo o custo moral da violência, vira um ato de caridade protetiva. O que invalida isso instantaneamente é lutar por vingança, crueldade ou puro expansionismo. Se a intenção é dominar por prazer, a guerra é injusta mesmo com a papelada em dia. Mas assim, as intenções puras do Agostinho não param balas, né? Uma nação pode ter a melhor das intenções, mas quando a invasão começa, o que acontece? O jus ad bellum responde o porquê lutamos, mas e o como? Pois é. É aí que a gente entra no jus in bello, a conduta dentro do combate. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o jus in bello é a infraestrutura prática do campo de batalha moderno, certo? Sem dúvida. As fontes mostram que ele se apoia em 3 pilares: distinção, proporcionalidade e necessidade militar. A necessidade militar dita que as forças só podem usar a força letal estritamente necessária para alcançar um objetivo tático. Destruir algo só por crueldade é crime. Exato. Não pode ser puramente punitivo. O que nos leva à distinção, que parece bem instintivo: separar combatentes de civis. É a regra de ouro. Civis nunca podem ser alvos. E é aqui que entra o papel formidável do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV. E o fato crucial que as fontes destacam é que o CICV foca exclusivamente no jus in bello.
Existe uma separação total entre as doutrinas. Como assim uma separação total? As regras do campo de batalha se aplicam a todos. Não importa quem começou a guerra ou quem tem a causa justa. O soldado do país agredido e o do país agressor têm que seguir as mesmas regras. Isso me lembra muito uma analogia esportiva. É como se o juiz de uma partida de futebol não se importasse se um time fraudou a entrada no campeonato, sabe? O jus ad bellum estaria corrompido. Mas uma vez que a bola rola no campo, um carrinho por trás criminoso ainda é cartão vermelho, seja para quem for? É uma ótima analogia. O jus in bello julga o carrinho, não a inscrição no campeonato. Muitos trazem São Tomás de Aquino e a tal doutrina do duplo efeito. Ah, sim. O Aquino tentou resolver o dilema de que toda ação militar vai ter consequências desastrosas. A moralidade de um ato é definida pelo efeito que você deseja alcançar. Imagina que você precisa destruir uma fábrica de bombas inimiga, mas tem civis por perto. Um cenário terrível. Se o seu objetivo é parar as bombas e as mortes civis são um efeito colateral trágico, o ataque pode ser aceitável na teoria. Mas se o seu objetivo real era matar civis para aterrorizar a população, aí é crime de guerra. A intenção muda tudo. E isso se conecta com algo que o Francisco de Vitória defendeu no século XVI, sobre a igualdade moral dos combatentes, né? Soldados de lados opostos têm os mesmos direitos porque a maioria acredita que está lutando por uma causa justa, seguindo ordens. Exatamente. Não dá para demonizar cada indivíduo com o uniforme inimigo, senão a barbárie toma conta. Mas tem o terceiro pilar, que é a proporcionalidade. Pois é, mas eu te pergunto, como a gente pode exigir proporcionalidade quando o objetivo de um exército é, por definição, sobrepujar o outro? Não soa contraditório? Se conectarmos isso com o panorama geral, a gente percebe que proporcionalidade não é sobre ter armas iguais. Não é, se eles usam rifle, a gente só pode usar rifle. Ah, entendi. Segundo Hugo Grossio e as convenções atuais, trata-se de garantir que o dano colateral civil não seja excessivo em relação à vantagem militar. Destruir uma cidade inteira para capturar um único soldado inimigo viola essa regra. A vantagem não justifica um massacre. Tá, isso faz todo sentido na teoria. Mas a realidade hoje nos puxa da filosofia medieval para as trincheiras do século XXI. Os 3 pilares de distinção, proporcionalidade e necessidade militar foram feitos com exércitos uniformizados em mente. E hoje o cenário é bem diferente. Muito diferente. Como essa estrutura milenar lida com drones e guerras assimétricas. Porque a tecnologia tensiona tudo. Tensiona ao limite absoluto. Pensa na distinção. Em conflitos assimétricos, os combatentes não usam fardas. Eles se misturam na população civil. Ficam em escolas, hospitais. Sim. E como um operador de drone a milhares de quilômetros distingue um civil de um alvo militar letal? A neblina da guerra hoje é a densidade populacional urbana. E o dilema da proporcionalidade com drones também é absurdo, né? Porque, por um lado, os mísseis são super precisos, atingem só o carro do alvo. Isso salva vidas civis, cumpre a dever de precaução, mas as execuções extrajudiciais, o cara nunca teve chance de se render ou ir a julgamento. É uma violação complexa das estruturas tradicionais. E tem a questão do risco também. Exato. No passado, a guerra exigia que ambos os lados corressem risco de vida. Hoje, um operador de drone toma um café numa base segura enquanto dispara mísseis em outro continente. Isso não remove o peso moral de engatilhar uma arma, não banaliza a guerra como se fosse um videogame. Banaliza sim. É um debate operacional fortíssimo, e as fontes nos mostram que isso não é só teoria. O atual conflito entre Israel e Hamas é um estudo de caso contemporâneo onde isso tudo está sendo intensamente debatido. É usado pelos dois lados da discussão geopolítica, né? Sem dúvida. Por exemplo, fontes como a da Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém argumentam a favor das ações de Israel, focando pesado no jus ad bellum. Ou seja, na causa justa, a autodefesa contra uma agressão, Isso. a correção de um mal grave. Enquanto isso, outras perspectivas na comunidade internacional e órgãos de direitos humanos focam quase inteiramente no jus in bello. Debatendo a proporcionalidade, a distinção das operações dentro de Gaza, que é super densa. Exatamente. O nosso ponto não é tomar lado, mas notar que a humanidade está usando as mesmíssimas regras de Agostinho e Grossio para debater as ações em tempo real no noticiário de hoje.
Incrível como isso se mantém. E, bom, se a intenção original do Cícero, do Platão e do Agostinho era que a guerra servisse só como meio de retornar a uma paz melhor, a análise não pode terminar só com o fim dos tiros, né? Não mesmo. Aí entramos no jus post bellum, a justiça depois da guerra. Então, o que tudo isso significa na prática da reconstrução? Significa que envolver tratados de paz punitivos demais é um erro terrível. O jus post bellum foca na reconstrução da infraestrutura, reparação ambiental e julgamentos de crimes de guerra. E o Francisco de Vitória já alertava lá no século XVI sobre o longo prazo. Qual era o alerta dele? Ele dizia que se a recuperação de uma cidade exige a devastação de várias outras e cria uma rivalidade duradoura, o governante deve ceder seu direito de atacar. Nossa. Ou seja, punir os criminosos não pode se transformar na destruição de uma nação inteira, senão o ciclo recomeça, né? Perfeito. A semente da próxima guerra injusta é quase sempre plantada na forma como a guerra anterior terminou. Faz todo sentido. Bom, recapitulando o que a gente extraiu hoje dessa montanha de fontes, a tradição da guerra justa não é uma desculpa para a violência. Não é um manual de matança. Longe disso. É uma linguagem comum que a gente desenvolveu ao longo de 2000 anos para estruturar nosso pensamento sobre o uso da força. O jus ad bellum dita o porquê vamos à guerra, e o jus in bellum, focado na distinção e proporcionalidade, dita o como. Impondo limites para a gente preservar alguma humanidade. E para fechar, tem uma reflexão final inquietante aqui, baseada nessa tecnologia autônoma toda. Manda. Se a proporcionalidade e a distinção dependem de cálculos complexos de vidas aceitáveis para atingir um alvo, chegará o dia em que uma IA totalmente livre de ódio, emoções e da sede de vingança que o Agostinho tanto criticava, vai ser considerada a única autoridade competente para conduzir uma guerra justa de forma puramente matemática. Uau! Quer dizer, o soldado moral perfeito de Agostinho seria, no fim das contas, um algoritmo sem coração. Fica o questionamento para quem está escutando a ponderar. Nossa, pesadíssimo, mas excelente. Muito obrigada pela companhia de quem escutou até aqui nesse nosso mergulho profundo. Até a nossa próxima investigação.